A Bíblia diz que beber vinho é pecado. O que ela realmente ensina? Poucos assuntos provocam tanta divisão entre os cristãos quanto a pergunta: é pecado beber vinho ou qualquer bebida alcoólica? Para alguns cristãos a resposta é simples, sim. Para outros, a Bíblia permite o consumo moderado, mas condena a embriaguez. E há ainda aqueles que defendem que o vinho mencionado na Bíblia nem sequer era alcoólico, mas apenas suco de uva. Então, afinal, quem está certo? Será que Jesus bebia vinho? O vinho utilizado na ceia do Senhor era fermentado? Quando Paulo diz que um bispo não deve ser dado ao vinho, ele está proibindo que o líder beba? Porque Paulo recomendou a Timóteo que usasse um pouco de vinho? E principalmente, se a Bíblia permite o vinho, por que tantos cristãos defendem a abstinência total? Para responder a essas perguntas, precisamos fazer algo que já aprendemos em outras aulas. Não podemos começar pela tradição. Precisamos começar pelo texto. E neste estudo, veremos que a questão bíblica é muito mais profunda do que simplesmente beber ou não beber. O verdadeiro tema é: quem governa o coração, o espírito ou o apetite? Olá, graça e paz, eu sou Rivaldo Coelho, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Escrituras em Contexto. Aqui você já sabe que nós nos dedicamos ao estudo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, buscando compreender as Escrituras com atenção ao seu contexto e à sua mensagem. Mas você que já é inscrito no canal sabe que usamos muito a Bíblia durante nossas aulas. Então já vá pegando o seu exemplar para nos acompanhar à medida que avançamos no estudo da Palavra de Deus. E você, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Dessa forma, você também estará ajudando o Escrituras em Contexto a alcançar mais pessoas com a mensagem da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine no estudo de hoje. Bom, então vamos ver exatamente o que a Bíblia exige dos líderes. Vamos começar por um dos textos mais utilizados para defender que cristãos, especialmente líderes, bispos e diáconos, não deveriam beber. E para ajudar no contexto, vamos começar a leitura no versículo 2. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 3, nos diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. E para os diáconos, lá no versículo 8 ele diz: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Paulo apresenta uma das qualificações para aqueles que desejam exercer liderança na igreja, dentre muitas: não dado ao vinho e não inclinados a muito vinho. Bom, no grego aparece a expressão me pairono. A palavra é formada por para, que significa ao lado de, e oinos, que é vinho. A ideia não é simplesmente alguém que em alguma ocasião tomou vinho. A expressão me parônios descreve alguém dado ao vinho, associado ao vinho ou caracterizado por uma relação inadequada com a bebida, sem afirmar que a única questão possível seja dependência ou embriaguez. É alguém que vive próximo da bebida, que permanece ao lado do vinho ou bêbado, e que é conhecido por seu envolvimento com a bebida. Portanto, o foco de Paulo não parece ser simplesmente: você já bebeu vinho? A questão é: você é uma pessoa dominada pelo vinho? Isso muda completamente a discussão. O problema não é simplesmente a existência da bebida. O problema é quando a bebida passa a controlar a pessoa. Paulo está tratando de uma vida governada pelo Espírito em oposição a uma vida governada pelo excesso. E isso é muito importante porque estamos falando de liderança espiritual. Um pastor, bispo, presbítero não pode ser alguém conhecido por seu comportamento descontrolado. Ele precisa ser reconhecido por sobriedade, equilíbrio e domínio próprio. O próprio material observa que o termo está relacionado ao caráter e ao comportamento do líder, e não simplesmente à quantidade ingerida.
Agora observe que Paulo usa uma expressão diferente quando fala dos diáconos. Em 1 Timóteo 3,8 encontramos, não dados a muito vinho. E a mesma ideia aparece em Tito 2,3, quando Paulo orienta as mulheres idosas. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem. No grego, a expressão contém oino, vinho, e polo, muito. Aqui a quantidade aparece explicitamente. Não é não dados ao vinho, mas não dados a muito vinho. Isso aponta para uma diferença interessante. No caso dos bispos, Paulo enfatiza o caráter, não ser alguém identificado pelo vinho. No caso dos diáconos e das mulheres idosas, Paulo utiliza formulações diferentes para comunicar uma preocupação semelhante que aqueles que servem a Deus não sejam dominados pela bebida. Portanto, temos duas expressões diferentes, mas uma mesma preocupação, ou seja, domínio próprio. Então, será que podemos dizer que existe uma diferença entre bispos, diáconos e mulheres idosas? Não, claro que não. Seria incoerente afirmar isso. Não devemos concluir que Paulo tenha criado dois padrões morais diferentes. O mais provável é que ele esteja tratando da mesma virtude, a mesma sobriedade, sob ângulos diferentes. O bispo precisava ser irrepreensível, porque ocupava uma posição de liderança pública. Sua reputação afetava diretamente o testemunho da igreja. Os diáconos também deveriam demonstrar domínio próprio, e as mulheres idosas deveriam igualmente evitar uma relação de dependência ou excesso. Portanto, a pergunta não é qual deles pode beber. A pergunta é qual deles pode ser dominado pelo vinho. A resposta é nenhum. A liderança cristã exige domínio próprio. Agora vejamos como que o judaísmo do primeiro século via o vinho. Para compreender o Novo Testamento, precisamos entrar no mundo em que Jesus e os apóstolos viveram. O vinho fazia parte da vida cotidiana judaica naquela época. Era utilizado nas refeições, nas festas e nas celebrações. O Salmo 104,15 fala do vinho que alegra o coração do homem. E Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7 diz: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Portanto, seria estranho imaginar que o vinho fosse considerado por si só uma substância moralmente impura. Mas isso não significa que a Bíblia aprovasse a embriaguez. Muito pelo contrário, Provérbios capítulo 20, versículo 1 adverte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E Provérbios capítulo 23, versículos do 29 ao 35, descreve os efeitos devastadores do abuso do vinho. Vejam bem, abuso do vinho. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no chão do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Portanto, encontramos uma distinção importante. Vinho não é automaticamente pecado. Embriaguez é pecado. Isso também explica porque os sacerdotes não podiam beber quando fossem ministrar diante de Deus. Lá em Levítico 10, 9 diz: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Perceba, quando entrares na tenda da congregação, ou seja, nos demais dias não há indícios de que os sacerdotes não poderiam beber. O problema estava relacionado à capacidade de discernir e ministrar adequadamente. A questão central era sobriedade e discernimento.
Agora precisamos olhar para outro ambiente cultural. Saímos do judaísmo, agora vamos para o mundo greco-romano e a sua relação com o vinho no tempo de Jesus. O cristianismo nasceu dentro do mundo greco-romano. Banquetes acompanhados de vinho eram comuns. Em determinados círculos, o consumo excessivo podia ser tolerado culturalmente. Existiam inclusive os chamados simpósios, reuniões sociais em que a bebida fazia parte do ambiente. Mas havia também uma reação filosófica contra o excesso. Os estoicos, por exemplo, valorizavam o autocontrole. Portanto, quando Paulo escreve aos cristãos lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, sua mensagem não surge no vácuo. Ele está falando a pessoas que viviam em uma sociedade na qual a bebida fazia parte da cultura. E Paulo estabelece um contraste poderoso: embriaguez versus plenitude do Espírito. A pessoa embriagada perde o controle. O cristão cheio do Espírito exerce domínio próprio. O fruto do Espírito inclui justamente domínio próprio. Portanto, Paulo não contrapõe simplesmente vinho e Espírito, ele contrapõe a perda de controle produzida pela embriaguez à vida governada pelo Espírito. Está apresentando uma nova forma de viver, não ser governado pelo vinho e sim ser governado pelo Espírito. Agora surge uma pergunta histórica. Os primeiros cristãos entendiam que beber vinho era pecado? Nos primeiros séculos encontramos tanto testemunhos que reconhecem o uso moderado do vinho, quanto correntes ascéticas que valorizavam a abstinência. A partir do século IV, com o crescimento do monasticismo, essas práticas ascéticas ganharam ainda maior expressão. Isso é importante porque uma coisa é dizer, a Bíblia ordena que todos os cristãos sejam abstêmicos. Outra, bem diferente, é dizer, alguns cristãos escolheram a abstinência como disciplina espiritual. São afirmações completamente diferentes. A segunda pode ser uma escolha legítima. O problema aparece quando transformamos uma prática voluntária em um mandamento bíblico universal. O material menciona, nesse contexto, figuras como Clemente de Alexandria, Tertuliano e João Crisóstomo, destacando que a discussão histórica girava em torno da moderação, da disciplina e do combate à embriaguez. Bom, e o que diz a Bíblia, então? Ela permite ou não o consumo moderado? Agora chegou a hora do confronto. Um cristão pode beber vinho moderadamente? Observe o que os textos sobre liderança realmente dizem. 1 Timóteo 3,3 não diz, não beba vinho. Tito 1,7 também não apresenta essa formulação. 1 Timóteo 3,8 não diz, não beba vinho. Diz, não dados a muito vinho. E existe ainda um texto muito interessante na carta do apóstolo Paulo, sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Paulo diz a Timóteo, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Se o simples ato de beber vinho fosse pecado, em qualquer circunstância, seria difícil explicar essa recomendação de Paulo. Pelo menos nesse contexto. O texto mostra, pelo menos, que o vinho não era considerado intrinsecamente pecaminoso. Além disso, encontramos Jesus nas bodas de Caná, onde realiza seu primeiro milagre transformando água em vinho. João capítulo 2, versículos 9 a 10, nos diz, tendo o mestre Sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. A expressão já beberam fartamente no grego é methuthossin, o que significa estiverem embriagados, ficar bêbado, já beberam bem, beberam fartamente. Portanto, fica difícil argumentar pelo contexto que, primeiro, o que havia na festa era suco de uva e não vinho. Ninguém fica embriagado com suco de uva, concordam? Segundo, que o vinho que Jesus fez era superior em qualidade ao vinho da festa, que era alcoólico. Haja vista a fala do mestre Sala. Em Mateus capítulo 11, versículo 19, lemos a acusação dos opositores de Jesus chamando de comilão e beberrão.
Veio o filho do homem que come e bebe, diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. A acusação era difamatória, mas o contraste feito pelos próprios adversários é significativo. João Batista não bebia vinho. Jesus, por sua vez, era conhecido como alguém que comia e bebia. Portanto, a evidência apresentada no contexto aponta para uma conclusão. A Bíblia não apresenta o vinho como intrinsecamente pecaminoso, mas condena claramente a embriaguez e a falta de domínio próprio. Bom, aqui vai uma pergunta que muitos de nós nos fazemos. E quanto ao líder de uma igreja? Deveria abster-se? Aqui encontramos uma questão diferente, né? Uma coisa é perguntar, é pecado beber? Outra é perguntar, é sábio um pastor beber? Essas perguntas não são necessariamente respondidas da mesma maneira. A Bíblia exige dos líderes. Vamos lá. Sobriedade, irrepreensibilidade, bom testemunho, domínio próprio. E existe ainda o princípio de Romanos 14, 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Bom, quanto ao comer carne aqui, está relacionado à carne sacrificada a ídolos. Não é parte do nosso estudo de hoje, ok? Então, vamos deixar essa parte para uma outra aula. Prestemos bem atenção ao final do versículo. Nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Isso significa que mesmo algo permitido pode ser voluntariamente abandonado por amor ao próximo. Imagine um pastor que trabalha com pessoas que tiveram experiências traumáticas com alcoolismo. Ele poderia dizer, a Bíblia permite beber moderadamente, portanto, tenho todo o direito de beber. Talvez tenha o direito. Mas outra pergunta precisa ser feita. Isso edifica o meu rebanho? A liberdade cristã nunca deve ser usada como desculpa para a falta de amor. Por isso, um líder pode escolher a abstinência não porque considere o vinho um pecado universal, mas porque considera a abstinência a decisão mais prudente para seu ministério. Essa é uma diferença fundamental. A abstinência por prudência não é a mesma coisa que a abstinência como um mandamento bíblico. Então, como poderíamos nos apegar ao princípio bíblico para aplicação pessoal? Aqui temos uma das distinções mais importantes de toda a aula. O princípio bíblico é sobriedade, mais domínio próprio, mais irrepreensibilidade. A aplicação pode variar. Uma pessoa pode viver em uma cultura onde o álcool não representa um grande problema. Outra pode viver em uma família marcada pelo alcoolismo. Outra pode trabalhar diretamente com pessoas dependentes. Outra pode ser pastor de uma igreja na qual sua atitude poderia provocar tropeço. O princípio continua o mesmo, mas a aplicação pode ser diferente. Por isso, podemos resumir. O princípio absoluto, a aplicação prudencial pode variar. Isso nos ajuda a evitar dois extremos. O primeiro é o legalismo. Se eu acho que não devemos beber, então Deus proibiu. Não podemos transformar nossa prudência pessoal em mandamento divino. O segundo extremo é a liberalidade irresponsável. Se a Bíblia permite, então posso beber quanto quiser. Também não. A liberdade cristã nunca significa liberdade para perder o domínio próprio. Alguns que defendem o absenteísmo afirmam que a palavra grega oinos poderia significar suco de uva. Acontece que o uso predominante da palavra aponta para vinho. Atos capítulo 2, versículo 13 diz: outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. A palavra embriagados no grego é gleukos, que significa vinho novo ou doce. Em Atos 2,13, a palavra aparece em uma acusação de embriaguez, mostrando que vinho novo não deve ser automaticamente identificado com suco de uva não fermentado. Isso é um erro que algumas pessoas cometem. Portanto, não há base lexical sólida para transformar automaticamente toda ocorrência de vinho da Bíblia em suco de uva não fermentado. Agora chegamos a uma pergunta que provavelmente despertará muito interesse. Jesus bebeu vinho fermentado? Temos 3 linhas de evidência apresentadas na Bíblia. Primeira linha, Mateus 11:19. Veio o Filho do Homem que come e bebe. E diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus foi acusado de ser um comilão e um beberrão.
A acusação era falsa, obviamente, porque Jesus não era beberrão. Mas o contraste com João Batista é significativo. João não bebia vinho. Jesus era descrito pelos seus opositores como alguém que comia e bebia. Os evangelhos não apresentam Jesus seguindo a abstinência específica atribuída a João Batista. Segunda linha, as bodas de Caná. Em João, capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. O mestre Sala afirma no versículo 10, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já beberam fartamente serve o inferior. O contexto utiliza uma linguagem própria de uma situação em que um vinho podia ser consumido em quantidade suficiente para produzir embriaguez. Terceira linha, o contraste com João Batista. Lucas capítulo 7, versículos 33 a 34, coloca os dois lado a lado. Pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizes, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. João não bebia vinho, o filho do homem veio comendo e bebendo. A conclusão apresentada pelo estudo é que tudo aponta para o consumo de vinho fermentado por Jesus, mas em perfeita moderação. Isso é importante. O fato de Jesus beber vinho não significa que Jesus aprovasse a embriaguez. Pelo contrário, ele nunca perdeu o domínio próprio. Agora precisamos olhar para a ceia. A ceia do Senhor utilizava vinho alcoólico? Jesus disse em Marcos capítulo 14, versículo 25, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Alguns utilizam essa expressão fruto da videira para defender que o conteúdo do cálice era simplesmente suco. Mas precisamos olhar para o contexto da ceia judaica. Além disso, temos um dado importante em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 21 e 22. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer? Agora vejam, e beber. Paulo repreende a igreja de Corinto porque um fica com fome e outro se embriaga. Isso demonstra que o elemento utilizado na reunião podia produzir embriaguez, ou seja, não era suco de uva, era vinho. Portanto, o problema não estava no símbolo em si, ou seja, no vinho, mas no comportamento descontrolado daqueles que participavam da ceia. E isso é muito importante para a nossa discussão. O mesmo elemento que deveria lembrar os cristãos do sangue de Cristo estava sendo usado de maneira abusiva. E é significativo que, ao corrigir os abusos da comunidade, Paulo não trate o vinho como sendo em si mesmo o problema. Sua correção está dirigida à embriaguez, ao egoísmo e à falta de consideração pelo corpo de Cristo, porque Paulo pergunta no versículo 22 se eles não têm casa onde possam beber. Vamos discutir 3 questões delicadas agora. Primeira delas, as igrejas que exigem abstinência estão erradas? Aqui precisamos ter equilíbrio. Não devemos sair de uma posição extrema para outra. A Bíblia não ordena abstinência universal, já vimos isso. Mas uma igreja pode decidir que dentro de sua comunidade a abstinência será uma regra de prudência. Por exemplo, nossa igreja optará pela abstinência porque entendemos que isso protegerá nosso testemunho. Isso é uma decisão comunitária. O problema surge quando se diz, o pastor chega lá e diz, a Bíblia diz que beber moderadamente é pecado. Aí está errado. Se a Bíblia não diz isso, não podemos colocar essas palavras na responsabilidade das Escrituras. Existe uma diferença entre mandamento bíblico e disciplina denominacional. Uma igreja pode estabelecer uma regra interna, mas deve ser honesta sobre a natureza dessa regra e não dizer que é bíblica. Não deve transformar uma aplicação pastoral em um mandamento universal de Deus. O texto resume muito bem. Prudência não deve ser transformada em doutrina absoluta. Segunda linha. Liberdade cristã e santidade são a mesma coisa? Não. E essa distinção é fundamental. A liberdade cristã pergunta o que é permitido. A santidade pergunta o que edifica. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E isso é extraordinário. Nem tudo aquilo que é permitido é necessariamente conveniente em todas as circunstâncias. Portanto, beber moderadamente pode estar dentro da liberdade cristã, mas abster-se voluntariamente pode ser uma expressão de amor e santidade. A pessoa não está dizendo beber é pecado,
Ela pode estar dizendo, eu poderia beber, mas escolho não beber porque amo meu irmão, quero proteger meu testemunho ou quero enviar uma situação ou quero evitar uma situação de tropeço. Isso é liberdade usada com responsabilidade. Terceira linha, um pastor hoje deveria beber? Essa é provavelmente uma das perguntas mais difíceis e eu não responderia simplesmente sim ou não. Eu responderia, depende do contexto. Por quê? Biblicamente, os requisitos para líderes incluem o quê? Lembram? Sobriedade, irrepreensibilidade, bom testemunho, domínio próprio. O Novo Testamento não apresenta uma proibição universal explícita de qualquer consumo de vinho, mas o contexto atual é diferente do mundo do primeiro século. Hoje temos níveis elevados de alcoolismo, famílias destruídas pelo abuso do álcool, pessoas em recuperação, forte associação social entre álcool e excesso, redes sociais que tornam o comportamento dos líderes ainda mais público. Então a pergunta pastoral precisa ser: isso ajudará ou prejudicará o meu rebanho? Talvez um pastor tenha liberdade bíblica para beber moderadamente, mas talvez por amor ao rebanho ele escolha não beber. E isso não é necessariamente legalismo, pode ser prudência. O problema seria dizer, Deus proibiu todos os cristãos de beber. Isso ele não poderia dizer, quando o texto bíblico não estabelece esse mandamento. Então, qual é a posição mais segura? Temos dois perigos. Primeiro perigo, legalismo, já mencionado anteriormente. O legalismo acrescenta mandamentos onde Deus não acrescentou. Se a Bíblia diz, não se embriague, e nós transformamos isso em é pecado beber qualquer quantidade, estamos indo além do texto. Jesus criticou justamente esse tipo de tradição que transformava regras humanas em mandamentos divinos. Segundo perigo, liberalidade irresponsável. Mas também podemos cometer o erro contrário. Podemos dizer, a Bíblia permite beber, então não importa o que aconteça. Isso também é errado. Paulo nos lembra que nossa liberdade não deve se tornar ocasião de tropeço para outros. Por isso, a posição mais segura não é simplesmente nunca beber, nem posso beber porque é permitido. A posição mais madura é não ser dominado, não causar tropeço, preservar o testemunho, exercer domínio próprio. Esse é o equilíbrio bíblico. Bom, em conclusão aqui, afinal, o cristão pode ou não beber vinho? Depois de percorrermos toda essa discussão, podemos voltar à pergunta inicial. A Bíblia proíbe beber vinho? A resposta que emerge do conjunto dos textos que já consideramos é: não existe uma proibição universal do consumo moderado de vinho. O que a Bíblia condena claramente é a embriaguez. Mas existe algo ainda maior. A Bíblia exige domínio próprio e exige que o cristão considere o próximo. Portanto, existem 3 princípios que precisamos guardar. Primeiro princípio, liberdade. Aquilo que Deus não declarou pecado não deve ser transformado por nós em pecado. Segundo, domínio próprio. Uma coisa permitida pode se tornar destrutiva quando passa a dominar a pessoa. E terceiro, o amor. Mesmo quando temos liberdade, podemos escolher renunciar a ela por amor ao próximo. Por isso, a pergunta mais madura não é simplesmente posso beber. A pergunta é, isso está me dominando? Isso está prejudicando o meu testemunho? Isso pode fazer alguém tropeçar? Isso está edificando? Quem está governando minha vida, o Espírito ou meu desejo? E talvez seja justamente aí que esteja a grande lição de toda essa discussão. O problema nunca foi simplesmente o vinho. O problema é quem governa o coração. Paulo resume isso de maneira extraordinária na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Portanto, o cristianismo não precisa demonizar aquilo que Deus criou, mas também não pode permitir que aquilo que Deus criou se torne senhor daquele que pertence a Cristo. Liberdade sem domínio próprio pode se transformar em escravidão. Abstinência sem amor pode se transformar em legalismo. Mas liberdade governada pelo Espírito produz maturidade. E esse é o verdadeiro
princípio bíblico: não ser dominado, não fazer tropeçar, não destruir o testemunho, não perder o domínio próprio e, acima de tudo, permanecer cheio do Espírito. Provérbios 23, 19 a 21 encerra a nossa reflexão com uma advertência que continua extremamente atual. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em problema. A Bíblia, portanto, não nos chama simplesmente a perguntar quanto posso beber. Ela nos chama a perguntar quem está governando o meu coração. E essa é uma pergunta muito maior do que a questão do vinho. Se você estiver gostando de nossas aulas, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e acionar o sininho de notificações para não perder nenhuma aula quando eu postar, combinado? Por favor, sinta-se à vontade para sugerir temas para nossas futuras aulas. Ficarei muito feliz em ler todos os seus comentários. Que Deus os abençoe. Até o próximo estudo.